Bom dia, pessoal. Continuando aqui o estudo da nossa lição, aula número 5, prevista para estudarmos dia 3 de maio, domingo. Falamos ontem a primeira parte da aula, a antiga natureza morta em pecados e ofensas. E hoje nós vamos ver a segunda parte, tópico 2, que fala sobre vivificados pela graça. Como dissemos ontem, todos nós estávamos distantes de Deus, mortos em nossas ofensas e pecados, porém fomos vivificados em Cristo. Através da sua morte no Calvário, nós fomos vivificados. O apóstolo Paulo, ele falando à igreja de Éfeso, no versículo 5, ele diz: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com ele, ou seja, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então a ideia, que se tem é que a salvação, a ideia não, a realidade, essa é a realidade, não apenas a ideia, é que nós somos salvos pela graça, que é Jesus. E essa graça nós alcançamos por quê? Por causa da misericórdia e do amor de Deus. Logo lá no início do nosso estudo, nós falamos bastante sobre isso, a gratidão de Paulo, quando ele diz que digno de louvor é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu falei sobre isso, porque por causa da sua misericórdia, que a sua misericórdia nos alcançou. E o que é misericórdia? A misericórdia é a bondade para com pessoas que não têm merecimento. Isso é ter misericórdia. Nós não merecemos, mas Deus, no seu infinito amor, tem sido bom para conosco, demonstra este amor, essa bondade. E aí eu falei lá também da bondade e misericórdia, que são irmãs gêmeas. E por causa deste amor de Deus incomensurável, deste amor sem medida, ilimitado, ele derrama sobre nós a sua misericórdia, estende sobre nós a sua misericórdia e nos elegeu, nos escolheu, nos predestinou, nos revelou a sua graça, que é Jesus. Então, quando se fala de graça, tenha sempre em mente que Jesus é a graça de Deus que foi enviada. Lá eu já disse também, Tito 2:11, Paulo diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, Jesus é a graça, e esta graça nos foi dada através do amor e da misericórdia de Deus. Então, esses são atos divinos de amor e de misericórdia, o envio da graça para conosco. Fomos alcançados por isso. E nunca nos esqueçamos de que são atributos divinos. A misericórdia e a bondade são atributos de Deus. Eles são atributos específicos de Deus, e esses atributos de Deus, eles são transmitidos a nós através da sua graça, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E ele fala no versículo 4 da imensidão desse amor. Apesar de nós não merecermos, apesar de nós estarmos perdidos, estarmos mortos em nossas ofensas e pecados, mas aí no versículo 4 ele fala: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja que
sem ter merecimento algum, sem ter direito a nada. Deus olhou para nós, porque por causa da sua riquíssima misericórdia, da sua grande misericórdia. Ele olhou para nós e enviou Jesus para morrer por nós. O ato de misericórdia implica em compaixão e simpatia para com os indignos, ou seja, nós não éramos dignos, mas a misericórdia de Deus, ou seja, a compaixão e simpatia de Deus pela humanidade, fez com que nós fôssemos alcançados por sua graça. Então, esta atitude de Deus, este ato de Deus de enviar Jesus, demonstra a sua preocupação e o seu amor pela humanidade desde antes da fundação do mundo. Mesmo antes de nós existirmos, mesmo Deus sabendo que nós iríamos pecar, que nós iríamos desobedecer a sua palavra, desobedecer a sua ordem, como fizeram Adão e todos nós, consequentemente, mas Deus, preocupado com esse resgate, preocupado com essa regeneração da humanidade, Ele, antes da fundação do mundo, providenciou a nossa salvação, preparando todos os meios necessários e demonstrando o seu grande amor e a sua grande misericórdia para conosco, na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então ele fala na lição que nós fomos vivificados por sua graça, ou seja, já falei um pouquinho ontem, mas hoje, só para nós complementarmos, descrevendo assim as dádivas divinas concedidas aos salvos. Eu falei também ontem, que as bênçãos espirituais que alcançamos, além do perdão, da salvação, da regeneração, do selo do Espírito Santo, implica também, essas bênçãos também, na ressurreição dos mortos. E aí, quando nós falamos ele fala que fomos vivificados por sua graça, ele está dizendo que nós estávamos mortos no pecado, vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Mas quando aceitamos a Cristo, cremos nele, na sua morte, na sua ressurreição e aceitamos a ele como nosso Senhor e Salvador, então nós somos vivificados. Ele nos vivificou através da morte de Cristo. O estado de morte que havia em nós, morte espiritual, foi embora. E nós passamos a ter vida espiritual. Voltamos a ter novamente acesso ao trono de Deus. Voltamos a ter novamente acesso ao céu, à presença de Deus, da qual estávamos distantes. Mas uma vez que encontramos Cristo, Cristo nos leva novamente à presença de Deus. E aí tem várias situações que representam isso, além do nascimento espiritual que nós falamos, que precisa passar pelo novo nascimento, que é da água e do Espírito. Nós experimentamos essa presença de Deus em nossa vida. Há algumas características, ou algumas atitudes precisam ser tomadas pelo homem para dar testemunho desta vivificação. É claro que a graça de Deus, ela já foi dada, ela está aí à disposição de todo mundo. E depende de Deus, o que Deus dependia de Deus fazer, Deus fez. Mas a salvação, ela implica o acordo das partes. Deus já deu o seu Filho Jesus para nós, para todo mundo. Agora, nós devemos aceitar isso. É como uma doação. Se a pessoa doa um bem para outra e a outra não aceita, essa doação não tem eficácia. É preciso aceitar. Assim é a salvação. Deus já deu a salvação a toda a humanidade. Agora a humanidade precisa aceitar isso, precisa entender que essa salvação gratuita depende também da nossa aceitação. Eu preciso aceitar. É muito comum nós dizermos, baseado nesse texto, que pela graça sois salvos mediante a fé, e outro texto também que Paulo fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Tudo bem, Deus já fez a sua parte, a salvação é realmente gratuita, porque o preço foi pago por Jesus, gratuita para nós, porque Jesus pagou o preço,
mas ela depende da nossa aceitação. Se nós não aceitarmos, não terá eficácia. Nós precisamos aceitar, nós precisamos reconhecer que Jesus morreu por nós, que nós somos os pecadores, que estávamos perdidos, que estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, mas que Jesus nos salvou, nos resgatou. E nós precisamos fazer essa confissão a Ele, e dentre essas confissões está o batismo nas águas, né? O batismo é uma das formas de que nós agora professamos a fé em Cristo. É bom também dizermos que o batismo não é salvação. A salvação está em Jesus. O batismo é apenas uma confirmação, uma profissão de fé pública de que aqueles que aceitaram a Jesus agora se batizam nas águas por imersão para dar testemunho de que são seguidores de Jesus. Então, existem algumas coisas que nós precisamos fazer. E quando ele fala que nós fomos vivificados juntamente com Cristo, é o simbolismo do batismo, né? Além da lavagem da alma e do coração pelo sangue de Cristo, nós passamos pela lavagem da água, que é o batismo nas águas. E isso representa o que? Essa lavagem nas águas, o batismo, representa quando nós mergulhamos no tanque batismal, que nós morremos ali para o mundo. E quando somos levantados das águas, nós ressuscitamos com Cristo, ou seja, fomos vivificados com Cristo. Então, só para reforçar, o batismo não é salvação para ninguém. Ele é apenas um símbolo, uma confirmação, uma profissão de fé de que quem aceitou a Cristo está morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus para ter uma vida com Cristo. E aí Paulo continua dizendo que além de sermos vivificados, né, em Cristo, nós também somos exaltados por sua graça. E o que ele quer dizer com isso? Que assim como Jesus foi exaltado depois de ter cumprido toda a sua missão aqui na terra, nós também alcançaremos essa exaltação. Então ele fala aqui no comentário, né, o comentarista da lição fala: o apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Com quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está no capítulo 2, versículo 6, ele fala isso. Vou ler aqui. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. E no versículo 7 ele continua: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, então todas as bênçãos, toda a exaltação que Jesus recebeu, a igreja também vai receber, por ter crido nele, por ter aceitado, por ter vivido a sua palavra. Então é muito importante nós termos em mente que esta carta que Paulo escreve aos Efésios é uma demonstração de gratidão a Deus pelas bênçãos espirituais destinadas à igreja, destinada a nós que somos a igreja de Cristo. Então, além da salvação, do perdão, da reconciliação, da regeneração, de uma nova vida transformada, de abandono do pecado e uma vida com Cristo, a ressurreição dos mortos e ainda a vida eterna e galardão nos céus quando nós lá chegarmos. Então essas são as bênçãos destinadas à igreja. Todos aqueles que forem fiéis ao Senhor, que permanecerem firmes na sua palavra, andando com Ele, caminhando com Ele, vivendo a sua palavra, receberão galardão, serão galardoados quando chegar no céu. O apóstolo Paulo, antes de morrer, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, ele fala, né, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada nos céus, a qual me dará o justo juiz, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, todos os que amam a vinda do Senhor Jesus receberão galardão e gozarão eternamente de uma vida de alegria, de paz, de gozo na presença de Deus. Então essas são as riquezas da sua graça, são as bênçãos concedidas aos homens, à humanidade, através da morte de Jesus. São os benefícios alcançados em Cristo ou por Cristo,
quando nós aceitamos a Ele, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Essas são bênçãos destinadas à igreja. Somente os salvos gozarão dessas bênçãos. Somente os salvos são participantes dessas bênçãos. Somente os salvos são participantes dessa glória, dessa graça, dessa infinita misericórdia e bondade de Deus. É claro que toda a humanidade a toda a humanidade foi destinada esta graça e essa misericórdia, mas as bênçãos espirituais advindas desta graça e dessa misericórdia são dadas aos que aceitam a Cristo, são dadas aos que creem na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e no sacrifício de Jesus. Eu insisto em falar isso porque não há outro meio de se salvar, não há outro meio de chegar ao céu. A única maneira, o único modo é através de Cristo. E tem um texto em Atos, eu vou achar aqui para mostrar, parece-me que é o capítulo 4 de Atos, em que Pedro, numa pregação, falando capítulo 4 de Atos, no versículo 12, quando Pedro e João foram levados perante o Sinédrio, depois de ter curado um coxo na porta do templo, eles foram presos e levados perante o Sinédrio. E aí os sacerdotes lá, as autoridades da época, queriam obrigá-los a não falar mais no nome de Jesus, que Jesus tinha ressuscitado, que Jesus era o Filho de Deus. Então Pedro, num discurso, numa pregação que ele faz lá no Sinédrio, diz no versículo 12: e em nenhum outro há salvação. Aqui ele está falando de Jesus. Ele começa a sua pregação e no versículo 10 ele fala assim: seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. O coxo estava são, foi curado imediatamente. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Quem é a pedra? Jesus. Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então ele está falando, que nome é esse? O nome de Jesus. Jesus é a pedra que foi rejeitada, Jesus é a pedra na qual a igreja foi edificada, está edificada, e só no nome de Jesus que nós encontramos a salvação, e nenhum outro nome. Então, aqui estão algumas bênçãos destinadas a nós, a igreja de Jesus, bênçãos espirituais, como já disse várias vezes, que só a igreja herdará, os fiéis que permanecerem fiéis a Cristo, que o aceitarem como Senhor e Salvador e que viverem a sua palavra, dando bom testemunho, sendo fiéis a Ele, sendo obedientes à sua palavra e guardando os seus mandamentos. Então, esta graça que foi revelada, que foi enviada à terra, ao mundo, para a salvação de todos os homens, é Jesus. Jesus é a graça. Já disse também em outra ocasião, que em João 1,14 diz que ele é cheio de graça, Jesus. E a todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí no versículo 14 diz, de João, fugiu, deixa eu ler lá. João 1,14. Evangelho de João 1,14, ele fala assim, falando de Jesus que é cheio de graça. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus veio ao mundo cheio de graça. Graça para distribuir a toda a humanidade. Graça para alcançar todos os homens. Graça que é derramada, que emana, que cai sobre a humanidade
que não merece, que não tem nenhum direito a nada, mas que é dada por amor e por misericórdia da parte de Deus a nós, todos os que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Termino aqui esta parte e amanhã prosseguirei com o tópico número 3. Que Deus abençoe todos vocês e tenham uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus.